publicação em junho de 2024 desse estudo sobre o xilitol e o risco cardiovascular do professor Marco Wittkowski reacendeu as discussões e as preocupações referentes à segurança desses produtos. Resolvi então fazer uma pequena revisão para a gente entender o que esse estudo diz e o que ele não diz para a gente. Lembrando que esse mesmo grupo publicou há um ano atrás um estudo com uma metodologia muito semelhante, que a gente também vai rever, com o eritritol, um outro adoçante, um outro poliol do mesmo grupo do xilitol, e com resultados muito semelhantes. Então, vamos entender o que esses estudos mostram para a gente e o que a gente tem que fazer a partir daqui. Os edulcorantes ou os adoçantes podem ser classificados em dois grandes grupos. Os chamados artificiais, geralmente são os mais antigos, e os denominados naturais, são moléculas que existem na natureza. Dentro desse grupo estão os álcools de açúcar ou polióis, são o grupo onde está o xilitol, onde está o eritritol, que são as moléculas que a gente vai discutir mais hoje. Esse termo natural, até botei aqui entre aspas, ele passa uma falsa sensação de segurança, porque são moléculas que realmente existem na natureza, fazem parte da dieta, no caso dos polióis, por exemplo, eles existem nos vegetais, nas frutas, mas em quantidades muito menores do que as determinadas, as existentes nos produtos industrializados. A grande questão é por que nós precisamos de adoçante, de edulcorante. O sabor doce ele é muito importante para o ser humano. Recém-natos já dão mais preferência a alimentos se eles são adocicados. Os alimentos adocicados são capazes de ativar o sistema recompensa, determinando liberação de dopamina no sistema nervoso central e sensação de prazer. O problema é que o consumo em excesso de açúcar se associa ao aumento do risco de diversas doenças crônicas e também da cárie dentária. Então, limita-se o consumo de açúcar, por exemplo, a American Heart Association, a 6 colheres de chá diárias para mulheres e a 9 colheres de chá diárias para homens. Mas para vocês terem uma ideia, só uma lata de Coca-Cola tem em torno de 7, o equivalente a 7,5 colheres de chá de açúcar. Por outro lado, a gente olhar o paradigma da medicina reducionista para o tratamento da obesidade, que se baseia na primeira lei da termodinâmica, né, que diz que a energia de um sistema é igual à energia que é adicionada, a energia que entra, menos o trabalho realizado, a energia que sai, isso transpondo para o ser humano, a gente tem que, então, a gordura corporal, a quantidade de gordura corporal seria igual ao que entra na forma de caloria na ingesta calórica, menos o gasto energético. Isso é a base de quase todos os protocolos para tratamento da obesidade, o balanço energético negativo. Então, você diminui a ingesta e aumenta o gasto energético. Uma observação, como o Mencken dizia, para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Isso é um motivo para uma outra discussão, mas de qualquer maneira parecia óbvio que trocar as 4 calorias por grama do açúcar, além do risco das doenças crônicas, pelos adoçantes, seria benéfico também para os pacientes obesos. Diversas sociedades médicas passaram, então, a orientar a utilização desses adoçantes em pacientes obesos, em pacientes com diabetes tipo 2, em pacientes com aumento da resistência à insulina, como síndrome metabólica, por exemplo. É um mercado que vem crescendo ano a ano. E são moléculas que são consideradas seguras pelas principais agências de controle ao redor do mundo, embora a gente viva no mundo da medicina baseada em evidências e não existam estudos controlados de longo prazo que atestem a segurança dessas substâncias. Embora o FDA tenha determinado a dose máxima diária
Para alguns adoçantes, mas não para todos, não existe obrigatoriedade da informação da quantidade de cada adoçante nos diversos produtos. Eu trouxe um exemplo aqui do Trident. Você olha lá na composição, tem os edulcorantes, mas você não sabe quantos miligramas de cada edulcorante existe naquele produto que você está consumindo. Estima-se hoje que existam no mundo mais de 23 mil produtos que contêm algum tipo de adoçante. O consumo é tão alto que esse trabalho na Suíça mostrou a existência de adoçantes já no solo, provenientes da excreção humana, que são adoçantes dos grupos sintéticos, dos chamados artificiais. E hoje já é uma preocupação ambiental devido à quantidade de adoçante presente no meio ambiente. E, curiosamente, a gente pode estar consumindo esses produtos até sem saber. Esse trabalho que avaliou, selecionou indivíduos que conscientemente não consumiam produtos diet nem adoçantes, era um trabalho pequeno, mas chama a atenção que 44% dos voluntários tinham níveis elevados de sucralose na urina, mostrando que esses indivíduos estavam expostos a esses adoçantes, mesmo não os utilizando conscientemente. Por quê? Porque existem muitos produtos em que a gente não sabe, mas há a existência desse tipo de molécula. Começam, então, a surgir os primeiros trabalhos avaliando o que acontecia com os indivíduos que consumiam adoçantes. Surpreendentemente para muitos, os resultados foram negativos. Então, para pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2, por exemplo, não havia evidência de que usar adoçante melhorava o controle glicêmico. No caso da obesidade também, muitos trabalhos mostrando ineficácia desses produtos e alguns, inclusive, como esse aqui, mostrando aumento do risco de ganho de peso nos indivíduos que usavam adoçantes artificiais. É preciso lembrar que existem receptores de sabor por todo o organismo e a sua ativação pode determinar respostas inesperadas. Então, por exemplo, nesse trabalho em que a sacarina determinou o aumento da liberação de insulina na fase cefálica, ou esse trabalho em que o uso de adoçantes determinou alteração da flora intestinal e aumento da resistência à insulina. Além disso, adoçantes como a estévia, por exemplo, considerado um modelo de adoçante natural, essa revisão canadense considerou que não há evidência de que o uso de estévia também seja benéfico para pacientes com diabetes. Além disso, alguns trabalhos começaram a mostrar uma relação de consumo de adoçantes com aumento de incidência de algumas neoplasias, embora esses resultados não tenham sido reproduzidos em todos os estudos. Então, todo o resultado de todas essas divergências nos trabalhos levou a Organização Mundial de Saúde a não indicar o uso de adoçantes em protocolos de perda de peso e também com o objetivo de evitar doenças crônicas como doença coronariana, diabetes, etc. E a gente chega na questão do risco cardiovascular. Esse trabalho de 2019 comparou o risco de AVC em relação ao consumo de adoçantes. E quando eles comparavam os indivíduos que não consumiam adoçantes ou consumiam adoçantes menos de uma vez por semana com indivíduos que consumiam adoçantes 2 vezes por dia, esses indivíduos tinham um risco aumentado de 31% de desenvolver AVC isquêmico. Chegamos então ao trabalho que deu origem a essa aula, que é o trabalho do xilitol. O xilitol é um adoçante muito utilizado em produtos de higiene oral, em função das evidências de diminuição de incidência de cárie, também em chicletes, balas, etc. Como é que esse trabalho foi desenhado, né?
ele foi basicamente dividido em 3 fases. Então, na primeira fase, foi feita uma análise metabolômica de um pouco mais de 1.100 indivíduos, que foram acompanhados durante 3 anos. Para quem não conhece a análise metabolômica, você, a partir de um tecido qualquer, você faz uma avaliação de dezenas a centenas de metabólitos, procurando associar a presença ou aumento de um determinado metabólito àquele desfecho clínico que você está pesquisando. A esse grupo de moléculas a gente chama de metaboloma. Então o que eles viram é que os polióis, entre eles o xilitol, se associavam a um aumento de risco de eventos cardiovasculares maiores, que eles consideravam AVC e infarto não fatal. Então eles passaram por uma segunda fase em que avaliaram pouco mais de 2.100 indivíduos saudáveis em relação ao xilitol, aí a dosagem específica do xilitol em jejum, e foram também acompanhados por 3 anos. E aqui também o aumento da concentração de xilitol se associou a um aumento da incidência desses eventos cardiovasculares maiores. Eles fizeram uma análise como se fosse uma farmacodinâmica do xilitol, um grupo pequeno de voluntários, e o que eles viram é que após a ingesta de uma dose padrão, a concentração plasmática podia atingir até 1.000 vezes o valor basal, e demorava em torno de 4 a 6 horas para retornar aos valores basais. Eles fizeram então um estudo in vitro para tentar identificar um mecanismo para essa relação de xilitol com aumento de AVC e infarto isquêmico. Então eles fizeram a avaliação do plasma rico em plaquetas de indivíduos saudáveis e eles compararam antes e após a ingesta de uma dose de xilitol. O que eles observaram foi o aumento da agregabilidade e da adesividade plaquetária. Esse trabalho tem alguns vieses, né, que precisam ser avaliados, inclusive alguns deles avaliados nesse editorial da Sociedade Brasileira de Diabetes, que eu vou deixar o link aí no site, que comentou esse trabalho, né, que avaliou esse trabalho. Então, o que a gente precisa lembrar em relação ao estudo? Primeiro, a dosagem do xilitol foi feita em jejum. Talvez, se a gente fizesse uma curva, a gente tivesse resultados diferentes. É uma possibilidade. Aqui é um dado importante: não havia informação sobre a ingesta dos indivíduos. Ou seja, não se sabe se esses indivíduos que tinham níveis de xilitol mais elevados tinham uma dieta pior do que os outros, que tinham níveis mais baixos. A gente não sabe. Também não havia informação da quantidade de xilitol ingerida, embora isso hoje seja praticamente impossível. Como eu citei anteriormente, não há obrigatoriedade da indústria em colocar a quantidade de xilitol nos produtos. Então você não vai ter como saber qual é a quantidade de xilitol que os indivíduos consomem. Esse é um dado importante, inclusive é chamado a atenção no próprio estudo, que a incidência de eventos cardiovasculares foi alta na coorte como um todo. Isso pode traduzir uma seleção de indivíduos com risco cardiovascular mais elevado. E esse também é uma outra questão. Naquele estudo in vitro, que eles identificaram o aumento da agregabilidade e da adesividade plaquetária, não houve comparação com o grupo placebo. Então, seria interessante se a gente tivesse um grupo que consumisse um placebo e a gente observasse como é que funciona a adesividade e a agregabilidade plaquetária. Porém, embora isso tudo seja verdade, como eu havia dito no começo, esse mesmo grupo publicou um trabalho um ano antes, em 2023, com essa mesma metodologia, com eritritol, que é um adoçante também muito utilizado na indústria, que está tendo o seu consumo bastante aumentado de uma maneira geral. E o estudo tinha a mesma metodologia, primeiro a análise metabolômica, que também mostrou aumento do risco com níveis mais elevados de eritritol. Depois eles avaliaram
especificamente o eritritol no acompanhamento de 3 anos, e também houve um aumento do risco de eventos cardiovasculares nos indivíduos que tinham níveis mais elevados. Também um estudo in vitro com plasma rico em plaquetas, comparando a exposição, a adesividade e agregabilidade plaquetária antes e após a exposição, aqui não era a ingesta, era a exposição desse plasma rico em plaquetas ao eritritol, também mostrando aumento da adesividade e da agregabilidade plaquetária. E a farmacodinâmica, vamos chamar assim, do eritritol num grupo pequeno de indivíduos, 8 voluntários, e aqui mostrando uma curva pior até que a do xilitol, também atingindo níveis em torno de 1000 vezes o valor basal, mas demorando até 2 a 3 dias para retornar aos níveis anteriores. Por que essa questão da agregabilidade e da adesividade plaquetária? Eu quero só recordar aqui a questão dos eventos cardiovasculares maiores, que tem como principal fator fisiopatológico a placa aterosclerótica, mas não só a placa aterosclerótica, porque a placa não vai aumentando até que o indivíduo tenha um infarto ou um AVC. O que acontece é uma instabilidade da placa, qualquer que seja o tamanho dela, o grau de obstrução que ela determina, e essa instabilidade, na maioria das vezes, se caracteriza por uma ruptura da placa, leva à formação de um coágulo que determina a obstrução súbita do fluxo para aquela região, então determinando o evento cardiovascular. Hoje se considera não só a questão da ruptura da placa, mas também da coagulabilidade do plasma. E se tem que esse evento cardiovascular, o infarto, o AVC isquêmico, é uma tempestade perfeita, em que você tem a ruptura da placa associada a um aumento da trombogenicidade do plasma. Quando você tem a ruptura da placa, mas você não tem essa predominância da trombogenicidade, o que acontece na maioria das vezes é que ocorre uma fibrose e a placa aumenta de tamanho. Esse hoje, inclusive, é considerado um dos principais mecanismos de aumento do tamanho da placa. Por outro lado, se você tem um aumento da trombogenicidade do plasma, como, por exemplo, com o aumento da agregabilidade da adesividade plaquetária, no momento que você tem a ruptura, você tem um maior risco da ocorrência desses eventos cardiovasculares. O que a gente pode concluir do que a gente está vendo é que, primeiro, a produção dessas moléculas, dessas substâncias e o consumo, obviamente, vem aumentando ano a ano. Embora sejam considerados seguros, não há obrigatoriedade da informação da quantidade existente nos diversos produtos consumidos pela população. E também, para a maioria deles, não há definição sobre a ingesta diária adequada, até porque a gente não sabe quanto a gente está consumindo. Não existem estudos de longo prazo controlados em relação avaliando a segurança dessas substâncias. Os estudos observacionais já sugeriam a associação da ingesta dessas substâncias com o aumento do risco cardiovascular, e esses dois estudos, avaliando o eritritol e o xilitol, sugerem essa associação e, além disso, como mecanismo, o aumento da adesividade e da agregabilidade plaquetária. Obviamente que a gente precisa de mais estudos, melhor desenhados, prospectivos, controlados, para testar realmente a segurança dessas moléculas ou não. Esse achado desse mecanismo de aumento da agregabilidade plaquetária pode trazer como consequência uma revisão do que se diz como moléculas de uso seguro para a população de uma maneira geral. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.